mas há muitos anos ele é pastor ali na Igreja Batista Moriá, ali em Santa Bárbara do Oeste. Vem trabalhando há alguns anos, homem de Deus, e está aqui hoje nesta noite para ministrar. Amém? Pastor Everaldo, estenda suas mãos para cá, vamos orar. Deus, aqui está o teu filho, o pastor Everaldo. Abençoa ele grandemente, usa ele conforme a tua vontade, ó Deus. Que ele, Deus, traga aquilo que nós tanto ansiamos, porque ele é o teu servo. Ele se preparou, ele está diante do Senhor, e nós bem sabemos que o Senhor usa ele como ferramenta tua. E nós precisamos ouvir a tua palavra, Deus. Nós precisamos de respostas. Muitos vieram aqui em busca de respostas, e só o Senhor tem respostas para dar. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém e amém. Fica à vontade. Gente, boa noite. A graça e a paz do Senhor Jesus. Quantos estão felizes pelo privilégio de estar nesse lugar, adorando ao Senhor Jesus? Digam amém. Eu quero convidar vocês a abrir a Escritura em 2 lugares. Eu, nesses dias meditando, que eu sabia que eu ia estar aqui, pedindo para o Senhor uma palavra, e ardeu no meu coração de falar essa palavra que nós vamos estar ministrando. E Hebreus capítulo 6, mas a pregação vai discorrer em Gênesis capítulo 22. Em Hebreus capítulo 6 eu vou usar aqui até a versão King James. Hebreus capítulo 6. Aleluia. Que o Senhor fale conosco. E depois nós vamos ler os Gênesis capítulo 22, tá? Mas eu dou tempo para nós meditarmos. Amém? Vocês encontraram, gente? Eu quero ler com você a partir do versículo 9 de Hebreus 6. Amém? Quanto a vós outros, está escrito assim: no entanto, amados, estamos convencidos que a vossa situação é muito melhor, sendo beneficiados com bênçãos decorrentes da salvação, ou bênçãos que acompanham a salvação. Porque Deus, preste atenção nisso, Ele não é injusto para esquecer do vosso trabalho e do amor que revelaste para com o seu nome, pois servis aos santos e ainda servi. Desejamos, porém, que cada um de vós demonstre o mesmo esforço, e o esforço dedicado até o fim. Para quê? Para que tenha plena certeza da esperança, de maneira que, preste atenção nesse versículo, de maneira que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e perseverança herdam as promessas. Eu vou repetir: para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e perseverança herdam as promessas. Repete comigo isso, fala: fé e perseverança para herdar as promessas. Quantos aqui têm promessas de Deus? Diga amém. Versículo a seguir diz assim: quando Deus fez a promessa a Abraão, guarda isso no seu coração, tá? Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior a quem jurar, o que ele fez? Ele jurou por si mesmo. Os versículos a seguir falam, porque normalmente quando a pessoa faz um juramento, ela faz um juramento por aquele que lhe é superior. Deus não tem ninguém nem semelhante a ele, quem dirá superior. Então, quando Deus fez a promessa a Abraão, ele jurou por si mesmo. Vamos lá. O versículo que nós lemos 12 diz que é para nós não sermos indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e perseverança herdam as promessas. E qual que é o primeiro ser, que é o primeiro homem que a Bíblia nessa lista aqui vai nos dar
como exemplo para nós imitarmos a fé? Abraão. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, então nós vamos falar de Abraão. Eu só quero abrir um parênteses aqui, de falar, não precisa abrir, Tiago capítulo 1, o versículo 3, mais ou menos, está escrito assim: bem-aventurado é o ser humano, o homem, a pessoa que suporta com perseverança a provação. Mas no mesmo capítulo 1 de Tiago, lá para o versículo 15 ao 17 mais ou menos, diz que Deus não tenta ninguém, porque cada pessoa é tentada pelos seus desejos. Então eu tenho que saber a diferença entre tentação e provação. A tentação, segundo Coríntios capítulo 10, 1 Coríntios capítulo 10 e versículo 13, diz assim: não existe tentação que não seja humana. A tentação não é espiritual, ela é humana. E Tiago responde isso no capítulo 1, versículo 15, que eu sou tentado pelos meus desejos. Por exemplo, Satanás sabe muito bem daquilo que eu gosto, e ele só oferece aquilo que eu já quero. Para quê? Para me humilhar, para extrair o pior de mim. Agora, Deus não. A aprovação, repete comigo, fala assim: agora a aprovação vem de Deus. Se ela vem de Deus, ela é espiritual. E qual que é o propósito? Para extrair o melhor de mim. Por isso que bem-aventurado, feliz é a pessoa que é provado e suporta a provação com perseverança. Então nós vamos entender a respeito disso no Gênesis capítulo 22, abra a Bíblia. A única referência que eu vou usar com vocês agora, depois, se você quiser deixar marcado depois aí, é Hebreus 11, tá? Aí eu quero ler com você e depois nós vamos argumentar alguma coisa. Vamos lá. Versículo 1. Vocês acharam? Gênesis 22, 1, acharam, gente? Sim? Quem achou, diga amém. Estou achando vocês meio quietinhos hoje, irmãos. Será que é o jejum? Está em jejum? Está em jejum já? Não. Não, então não é jejum, irmão. Você comeu igual fui jantar na casa dos irmãos. Aí tem duas gêmeazinhas, a Alice e a Helena. A Alice, falei, nossa, a Alice, eu falando com o pai dela, que é da igreja do Tiago, ela come bem, né? Falou, até pedra com sazon. Então você não está no jejum ainda, talvez você comeu até pedra com sazon, né? Então, ó, quando eu perguntar, vocês acharam, irmãos? Você faz assim, amém, ou faz assim, só para mim poder saber que você achou. Beleza? Acharam, irmão? Vocês estão vendo que eu estou me esforçando? Então se esforça também, tá, gente? Vamos lá. Depois dessas coisas, diz o versículo 1 do capítulo 22. O que aconteceu depois dessas coisas? Deus pôs Abraão à prova. Ou Deus provou a Abraão. Quem provou Abraão mesmo, gente? Então a provação vem de quem mesmo, gente? E a tentação? Não é do diabo, não. É humana. Entenda isso. Ah, pastor, o diabo me tentou. Não, não foi o diabo que te tentou. Ele ofereceu aquilo que você queria. Eu quero que você entenda isso. Sabe? Depois dessas coisas, Deus provou Abraão. Colocou à prova Abraão e disse: Abraão, Abraão. E ele respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma o teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, vai à terra de Moriá. Oferece-lhe ele em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantando-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou a lenha para o holocausto, foi para o lugar que Deus havia indicado. No terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então ele disse aos seus servos: espere aqui com o jumento, eu e o rapaz nós vamos lá, e havendo adorado, nós voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre os ombros de Isaque, o seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim, caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo, também a lenha, mas aonde está, o que mesmo, gente? Onde está o cordeiro para o sacrifício, para o holocausto? Respondeu Abraão:
Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E caminhavam juntos. Olha para a pessoa que está ao teu lado e fala assim: Deus vai prover para você o cordeiro para o sacrifício. Você acreditou naquilo que você falou? Parece que você não acreditou, irmão. De repente a pessoa que está do teu lado, então vira atrás. E fala: Deus vai prover para você o cordeiro para o holocausto. Amém, pastor? Deus vai prover. Deus vai prover. E seguiam ambos juntos. Isso é muito importante, ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus havia designado. Ali edificou um altar. Sobre ele pôs a lenha, amarrou Isaque, o seu filho. Deitou ele sobre o altar, em cima da lenha. Estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas do céu bradou o anjo do Senhor e disse: Abraão, Abraão. E ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse: Não estenda as mãos sobre o rapaz, nada lhe faça, porque agora eu sei que você teme a Deus, porquanto você não negaste o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro, presos pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão aquele carneiro, que é um cordeiro grande, né? Ofereceu em holocausto em lugar do seu. Eu estava meditando isso aqui. A tentação, normalmente nós somos tentados, normalmente as mesmas coisas, porque o ser humano ele não é diferente. Um é tentado numa área, tentado na outra, mas as tentações normalmente são as mesmas. Mas agora a provação não. Você vai olhar personagens bíblicos na Bíblia, por exemplo, ninguém na Bíblia passou por essa provação que Abraão passou. Essa não. Ninguém você vai ver na Bíblia também semelhante a outras provações que outros homens de Deus passaram. O que eu anotei aqui? E eu quero ler para vocês algumas coisas que eu anotei. A provação. Deus nos pede para suportar o insuportável. Lembra de Tiago 1,3 lá que eu falei para vocês? Bem-aventurado é o ser humano, a pessoa que suporta com perseverança a provação. Deus me pede para suportar a provação, para que eu tenha direito de conquistar o impossível. Para que nasça no meu coração a esperança, a certeza, fé e esperança. Esperar com certeza daquilo que Deus prometeu vai acontecer. Eu creio no impossível de Deus. Por que Abraão chegou nesse tempo? Deus pediu isso aqui para ele. Preste atenção, lá atrás, quando Deus fala para ele, no capítulo 12, eu estou aqui 10 capítulos para frente, ele tinha 75 anos de idade. Aqui o Isaque você percebe que o Isaque carregou a lenha. Então ele não era um garotinho franzino, ele é um jovem entre 15 e 20 anos, porque ele pega o lenho das costas, possivelmente dos jumentos. Lembra que ficaram lá no pé do monte? O Abraão joga nas costas dos seus filhos, vai subir um morro, então um menino relativamente forte. O Abraão possivelmente quando fez a promessa lá no capítulo 12, que ele tinha 75 anos, olha o que Deus fala para ele. Olha como que já começa a aprovação, mas não nessa intensidade. Por exemplo, Abraão, disse o Senhor a Abraão: sai da tua, vocês lembram de onde? Primeiro lugar? Terra. Talvez não é tão difícil. Vamos supor, vai a família toda. Marido, esposa, todos os filhos, se tiver genro, se tiver nora, vai para uma outra cidade, porque recebeu uma proposta de emprego, ou para um outro país. Não é tão difícil. Então sai primeiro da sua terra. Segundo, sai da sua parentela. Talvez não seja tão difícil, porque tem parente, pastor, tem parente na minha vida que é melhor evitar. E todo mundo às vezes tem. É verdade, não é assim ou não?
Mas terceiro, sai da casa do teu pai. O que representa isso, sair da casa do pai? Sai daquele que você está debaixo das asas dele, que é a sua proteção. Porque agora só é você e eu. Vai chegar um momento da sua vida que você vai ter que desenvolver esse relacionamento. É você e Deus. Ele tinha 75 anos de idade. O relacionamento dele com Deus começou aí? Não, possivelmente antes, bem antes. Quando? Não sei. Porque quando ele tem 75 anos, que Deus já desafia a fé dele, ele já aceitou. E por que ele já aceitou? Porque ele já conhecia esse Deus que estava desafiando ele, provando ele, para colocar ele no estágio maior. Então o relacionamento de Deus com Abraão com Deus, não começa ele com 75 anos. Agora vamos partir do princípio que ele está com 120 anos, quando Deus pede um filho para ele. Passaram dessa data 45 anos. Um bom tempo. Só que Deus pede para ele um negócio que não tem explicação. Repete comigo o seguinte, fala assim, aprovação, a maioria das vezes, não dá para explicar. Às vezes a gente fala assim, por quê? É assim ou não é? Por que comigo? Por que está acontecendo isso comigo? A aprovação ela não tem muita lógica, não tem muito sentido. Por exemplo, Deus dá um sonho para o José, ou na verdade 2 sonhos. E ali, estrelas, lua, sol se curvando, vocês lembram disso, sim ou não? E o outro sonho, feixe se curvando, sim ou não? Mas o que na prática acontece com ele? Ele vai como escravo para o Egito. A coisa começa a dar certo, ele é acusado de um estupro que ele não fez. Ele é lançado numa cadeia para não morrer, certo ou errado? Você acha que a vida dele foi fácil? Mas quem que estava fazendo isso com ele? Deus. Faz sentido? Não faz sentido. Quando ele é acusado pelo estupro que ele não cometeu, e quando ele vai parar na cadeia, fazia parte do plano de Deus. Deus não tinha perdido o controle na vida dele. Faz sentido? Tem alguém que está sendo provado? Faz sentido? Você está passando? Pastor, eu estou procurando fazer tudo certo. Eu estou me esforçando. Não faz sentido. Faz sentido. Um homem já milagre, segundo Romanos capítulo 4, está escrito assim, a partir do versículo 16, que Abraão não levou em conta o seu corpo morto, fisicamente, sexualmente morto. Ele não tinha chance de ter filhos, não tinha. Mas Deus faz um milagre, ressuscita o corpo desse homem, não só desse homem, mas da esposa dele, com 90 anos de idade, começa a ovular novamente. Uma mulher nessa idade, muito coroa, ela fica grávida. Ela tem o filho da promessa, que prometeu foi Deus. Agora esse filho da promessa, ele é um jovem, um adolescente, um jovem. E agora Deus fala o seguinte, eu quero que você vá num monte e oferece ele em holocausto. O que era o holocausto? Além de colocar a vítima, a oferta, o sacrifício sobre o altar e degolar ele, o sangue escorrer, no final tinha que colocar fogo, queimar totalmente. Naquele que ele tinha prometido, naquele que já era um milagre. Eu pergunto para você, faz sentido isso? Mas você lê o versículo 1 comigo, o que acontece? Pega o teu filho. E por que Deus fez isso? Você leu. E depois dessas coisas, Deus decidiu provar Abraão. Eu não sei se você se recorda. Em Hebreus capítulo 6 que nós lemos, versículo 13. É o principal da pregação. Tudo isso aqui vai girar em torno por causa desse versículo. Porque Deus, não tendo ninguém superior a quem jurar, jurou por si. Imagina Deus se comprometer com um homem, com uma pessoa. Jurar por ele mesmo. Quem que era Isaac? O Isaac, ele era o filho da fé. Porque ele era filho do milagre. Porque qual que era a chance dele nascer? O pai dele com 100 anos, a mulher dele, a mãe dele com 90? 0. Então só nasceu por causa do resultado de uma fé viva. Só que agora Deus pede esse resultado da fé como oferta.
Quem que era Isaac? Eu não sei se você está com Bíblia de papel ou está passando aqui. Se lê o capítulo 21, por favor, e o versículo 12. Quem que ele era? Ele era o filho da esperança, o filho da promessa. Olha o que está escrito. Está escrito aqui? Mas Deus lhe disse: não se perturbe por causa do menino. Isso aqui é do Ismael, que está indo embora com Agar. E da escrava, atenda a tudo o que a Sara lhe pedir, porque será por meio de quem? Isaac, que a sua descendência há de ser considerada. Ele era a esperança da promessa. Então repete comigo, fala assim: filho da fé, filho da esperança e, por fim, o filho do amor. Pega Isaac, o filho, seu filho, o único a quem você ama, e você vai levá-lo num lugar que eu vou te mostrar. Deus tinha esses mistérios com Abraão. Quando falou para ele sair da terra, ir para uma terra, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Aqui é a mesma coisa. Quando ele fala para Moriá, vai para a terra de Moriá, lá eu vou te mostrar. Então, esse filho da fé, esse filho da esperança, esse filho do amor, ele vai ser oferecido. Agora, o que você entende? Um senhor que ele já era velho quando teve filho, então ele já é bem velho quando Deus está pedindo sacrifício. O que Deus, na verdade, está pedindo para ele? Abraão, tudo gira em torno agora do Isaac. Tudo que você e Sara faz, vocês já estão velhos, agora você faz pensando nele. Então, nesse tudo que você está pensando nele, você vai fazer o seguinte: você vai colocá-lo sobre o altar. Então, tudo que a sua vida girou, você saiu da sua terra por causa dele. Lembra disso? Sai da tua terra, da tua parentela, porque eu vou fazer de você uma grande nação. Foi por causa dele. Tudo que você construiu agora é dele, é para ele. Porque é na descendência dele que você vai chamar. Então, eu fico imaginando Abraão, 120 anos. Ele agora, com a velha dele, sem o Isaac, significa o quê? Eu vou ter que começar de novo. Eu vou começar igual eu saí de Ur dos Caldeus, sem o filho da promessa. Se Deus desafiar você a começar de novo, você confia? Que tipo de fé que você tem? Que tipo de fé que nós temos? Agora, por que esse cara aceitou? Ele simplesmente, Deus fala com ele, ele pega e vai. Ele não questiona. Ele vai. Por quê? Pela experiência que ele tinha com Deus. Eu pergunto para você, qual o nível de experiência que você tem com Deus? Irmãos, com todo respeito, ontem eu estava dando um estudo na cidade de Limeira, nós somos uma geração muito mimimi, muito fraca. Nós não somos uma geração de ver milagres e maravilhas. Jesus hoje cura uma dor de cabeça na igreja, gente. Nós estamos numa época muito diferente. De aleijado andar, vigília que o mato inteiro, né, Frank? Que não pegava fogo, não era nem vigília. A gente via, a gente apalpava. A gente era da Assembleia de Deus do Castelinho, no Santa Lúcia. Nosso pastor permitia pegar uns gravetos daqueles pedaços de pau e levar, lembra disso? Que rolava no lenço? Aí tinha um quartinho, que era meio tesouraria, um quartinho de oração, tinha a cama do Benevaldo, lembra disso? Irmãos, eu estou falando de 90. Quando você aceitou Jesus? Eu me converti em 88. Aí o que acontecia? No pré-culto, na oração antes do culto, o que acontece? A gente, alguns privilegiados, podiam ir lá no quartinho orar. Quando a gente chegava lá, se quem não tivesse participado do monte, não ia entender. Tinha uns pedaços de pau seco em cima da cama. Mas aqueles pedaços de pau seco, nas noites anteriores, eram brasas vivas. E qual que era a nossa missão? Deus não se manifesta só no monte, Deus se manifesta na igreja também. E quando o culto estava acontecendo, nós estávamos de joelho naquele quartinho lá, e sabe o que? A hora que lá no culto, lá no púlpito, já ouvi, aleluia! Aí
o pastor, lembra disso? João disse, o fogo pegou lá dentro. Sabe por quê? Porque aqueles pedaços de pau acendia tudo de novo. Que tipo de maravilha que você já viu hoje? Ontem eu estava com os irmãos conversando e eu falei, por exemplo, quanto tempo você fica, nada contra, irmão, eu não sou pastor de vocês para trazer doutrina, mas eu estou falando de relacionamento, porque vai chegar um momento que é só eu e Deus. Ninguém vai poder me ajudar. E essa caminhada com Deus vai fazer toda a diferença. Esse nível de intimidade, de relacionamento, quem é Ele? Será que Ele precisa do meu Isaac? Será que Ele precisa do meu cordeiro, do meu carneiro? Quando a gente tem um entendimento profundo dele, a gente entende uma oportunidade que Ele está me dando. Porque Ele não precisa nada do que eu tenho. Tudo é dele, eu sou dele. Aí eu falei, irmãos, quanto tempo você fica, por exemplo, TikTok, Instagram, Facebook, rodando para baixo? Igual doido. Assim, e no WhatsApp. Contando o dia todo. Umas 2 horas. Umas 2 horas, a média. Eu acho que eu estou sendo generoso, não estou? Ajuda-me, sim ou não? Aí eu falei, irmãos, quanto tempo a gente fica de joelhos de oração? Aí uma pessoa falou para mim, pastor, mas não é a quantidade. 10 minutos de oração, de qualidade fervorosa, já faz muita diferença. Eu falei, eu acredito. Agora, se 10 minutos de uma oração de qualidade já faz diferença, imagina se fosse 1 hora. Mas qual que é o problema? A gente não consegue orar 15 minutos. Já senta no banco da igreja, porque o joelho dói. Quando o joelho não dói, a gente não sabe nem o que fala mais. Por quê? Porque nós não temos intimidade. Que relacionamento que dá certo onde não tem conversa, onde não tem diálogo? Nenhum. Nem com Deus. Esse cara tanto conhecia a voz de Deus, porque pega teu filho, ele não pensou 2 vezes, ele sabia quem está falando com ele. Hoje é difícil a gente descobrir quem que é que está falando, quem é que pediu. Por quê? Porque nós não conhecemos a voz dele. O versículo 5. Então ele disse aos seus servos, leia para mim, fazendo um favor, aqui vocês, leia. Então ele disse, como é que está escrito? O Gênesis 22, 5. Sempre no 22, só se eu pedir para uma outra referência. Vamos lá. Disse, leiam vocês. Ele tinha certeza que ia voltar? Presta atenção aqui. Aonde está Sara? Está em casa. Ele não podia falar para Sara, porque a Sara poderia não acreditar, achar que ele estava querendo com a treta com Ismael, Ismael assumiu o lugar, então a Sara não podia saber. Tá? Ele fala para os 2 servos, vocês ficam aqui, agora é só eu, o menino e Deus. É só eu, a oferta e Deus. Sozinho com Deus. Mas aqui é um negócio assim tão interessante. Marca aqui, mas vai em Hebreus capítulo 11 para você poder entender por que ele fez isso. Olha o que ele disse aqui, ó. Ficam aqui com o jumento no pé do monte. Eu e o moço vamos adorar com amor. Pergunta para a pessoa que está do lado, você vai ficar com jumentos ou você vai subir um monte para adorar? Aonde você vai? Você vai subir um monte para adorar ou você vai ficar embaixo com o jumento? Não é o marido não, tá, irmã? Ah, pastor, aquele jumento não quis vir para a igreja hoje, eu vim sozinha. Não é isso, não. Não é ele, não. Ai, Jesus. Não quis vir adorar, eu vim sozinho. Hebreus capítulo 11, presta atenção aqui que você vai ler. 11, deixa eu ver o versículo aqui. Versículo 17, preste atenção. Pela fé, Abraão, quando foi posto à prova, ele ofereceu Isaac,
Ele estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem tinha dito, versículo 18, em Isaque será chamada a sua descendência. Por quê? 19, porque ele considerou que Deus era poderoso para ressuscitá-lo dentre os mortos. Isso aqui tem uma profundidade tão grande. Volta em Gênesis capítulo 22. Fica aqui com o moço, que fica aqui com os jumentos, que eu e o moço nós vamos adorar. Preste atenção. Eu até arrepio. O Espírito Santo falou isso de manhã comigo. Preste atenção. Eu e o moço nós vamos adorar. Havendo adorado, voltaremos. Ele ia trazer o Isaac num saquinho. Aqui está a cinza dele. Tinha certeza que ia voltar. Ele tinha certeza que Deus ia fazer o que com Isaac? Ressuscitar. Mas tem algum caso de ressurreição antes desse episódio na Bíblia? Não tem. Então o que é ressuscitar? O que ele está falando? Eu vou subir com o moço, eu vou adorar. E Deus vai fazer na minha vida o que Ele nunca fez na vida de ninguém ainda. Eu vou subir para adorar. Ele vai fazer na minha vida o que Ele nunca. Ele não tinha dúvida. Eu vou subir para adorar. Ele tinha certeza que o menino ia voltar. Deus vai ressuscitá-lo do morto. Mas ele tinha visto isso alguma vez? Hoje, se a gente falar Deus, irmão, ele tem poder de ressuscitar um morto. A gente acredita por quê? Porque está escrito, já aconteceu. Nunca tinha acontecido. Ele está falando, Deus vai fazer na minha vida o que Ele nunca fez ainda. É presunção da vida dele, pastor? Não, é certeza, é fé, é conhecer o Deus que serve. É certeza. Ora, a fé é a certeza das coisas que não se veem. Isso é fé. E juntos no mesmo propósito, o menino está na mesma fé, porque no meio do caminho, pai, eu estou vendo o senhor carregando o cutelo, o fogo, eu estou com a lenha nas costas. Onde está o cordeiro? O Senhor vai prover para você o cordeiro, meu filho. Eu falei para você profetizar isso nessa noite já, que Deus vai prover nesses 10 dias, ou nesses dias, nessa semana, Deus vai prover o cordeiro para você. O que cordeiro que você está precisando? Que milagre que você está precisando? Que milagre! Isso deve ter partido o coração de Abraão. Mas você leu comigo. Eu gosto de destacar aqui. Leia de novo o versículo 1 comigo. Depois dessas coisas, Deus colocou Abraão à prova e lhe disse: Abraão, é isso que está escrito? Abraão. E ele respondeu: eis-me aqui. Deus falou quantas vezes com ele? Uma vez. Aqui, no versículo 11, a hora que ele está para sacrificar, versículo 10 diz assim: estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho, mas do céu não falou, bradou. O que é bradar? Deus teve que gritar com ele, porque senão ele ia fazer mesmo. O Senhor brada com ele e diz o seguinte: Abraão, Abraão, 2 vezes. Para ele fazer, Deus falou uma vez só. Para ele não fazer, Deus teve que gritar 2 vezes, senão ele ia fazer mesmo. Se o pastor chegar aqui, irmãos, veio no meu coração, ninguém precisa fazer o voto, o sacrifício do cordeiro do Yom Kippur. Qual que vai ser a sua reação? Graças a Deus, hein? Nossa, aleluia, que livramento. Você tem que voar no pescoço do seu pastor, você está repreendido em nome de Jesus. Não é contigo que eu estou fazendo. Não é o que você está sentindo, é o que Deus falou no meu coração. E Deus não fala nos sentimentos, Deus fala na certeza, na fé. Deus proveu o cordeiro. Preste atenção o que nós vamos ler para me encerrar. Verso 14. 14.
O 13 diz que Abraão ergueu os olhos, viu o carneiro. Certo ou errado? Preste atenção. E pôs Abraão o nome daquele lugar. Qual que é o nome daquele lugar? O Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje, o quê? No monte do Senhor, como é que está escrito aqui? Os que assim falam, mostram que estão, não, muito ainda. É Gênesis 22. Ainda bem que eu virei para ler, irmãos. É Gênesis 22. Abraão deu àquele lugar o nome de quê? O Senhor. Por isso, até hoje se diz, o quê? No monte, aonde que vai se prover? A Bíblia diz assim, aquele lugar. Aí eu pergunto, que lugar? Fala assim, o lugar que Deus escolheu. Repete comigo o seguinte, fala assim, Deus não provê em qualquer lugar. Deus provê no lugar que Ele escolheu. Ele escolheu esse lugar? É aqui que vai prover. No monte do Senhor. No lugar que o Senhor falou, vai lá, porque lá eu vou prover. Coloca aquele louvor que eu tinha pedido, fazendo um favor.